Meu nome é Christian Pereira Felicidade, sobre a matrícula 20100612, e esse vídeo aqui é da prova 1, questão 1 de usinagem. O objeto escolhido foi uma garrafa plástica, parecida com essa, porque no processo de fabricação da garrafa plástica, é necessário que para o processo de sopro, dentro de um molde, ela tome forma. E esse molde, ele é fabricado por usinagem. Então, a sequência de atividades, primeiramente temos que ter o croquis da garrafa para ver como vai ser o design. Logo em seguida, uma modelagem, pode ser em SolidWorks. Um protótipo, ver se a garrafa está dentro do esperado. Uma revisão final, um desenho técnico que mais para frente eu vou explicar detalhadamente. Aí vem a fabricação do molde. Para essa fabricação, precisamos de uma modelagem do molde a partir dessa garrafa, um desenho técnico e agora vamos para depois do desenho técnico vai ter uma pré-usinagem que é dividido em dois porque vai ter dois tipos de materiais, blocos de aço e blocos de alumínio, uma furação, rosqueamento e uma usinagem final que é dividida em três partes: fundo, o bloco de alumínio que seria o corpo da garrafa e o gargalo da garrafa. Mais para frente agora eu vou explicar cada um deles. Primeiro, um comentário sobre a modelagem e desenho técnico. Isso vale tanto para a garrafa, tanto para o molde. Antes de a gente realizar a modelagem da garrafa e do molde, a gente tem que verificar os limites da máquina que vai realizar o sopro. Porque se fizer muito grande, vai acabar não encaixando e fazendo de forma errada a garrafa. E no desenho técnico, é muito importante se atentar às cotas, por conta de serem o principal. Porque um erro na cota pode estragar todo o projeto. E também tem que se atentar à precisão, o famoso zeros depois da vírgula, por conta de que quanto mais casas, quanto mais precisão você quer, mais difícil de ser e mais custoso é. Então não tem o porquê colocar muitas casas depois da vírgula se o seu material não vai precisar de tudo aquilo. Agora falando a respeito do molde em si, a gente tem que determinar os materiais. E no desenho técnico que é determinado isso. Por conta que vai lá para a fabricação só o desenho técnico. Então, o molde é separado em quatro partes: a peça de sacrifício, o gargalo da garrafa, o corpo da garrafa e o fundo da garrafa. Mas como a peça de sacrifício ela é trocada constantemente devido ao desgaste, a gente vai considerar só as três últimas para poder explicar todo o processo de usinagem. E na escolha do material deve ser levar em conta os diferentes esforços que a peça irá sofrer. No caso do processo por sopro, não vai ter muitas forças. Então, para o corpo da garrafa em si, a gente pode usar o alumínio 7075T6, porque ele possui um baixo custo e uma boa usinabilidade. Só que o gargalo e o fundo não podemos usar esse material por conta que eles sofrem mais impactos devido a todo o processo de sopro, a injeção e tudo mais. O bico de injeção, bico de sopro. Então, a gente pode usar, o que é muito utilizado já, é o aço P20, porque ele tem uma boa mobilidade mecânica, uma vida útil, um acabamento elevado. E passando para a próxima, então, passando para a pré-usinagem dos blocos de alumínio e de aço. Então, primeiro, como vai ter o bloco total, a matéria-prima, é feito um fresamento para poder colocar esse bloco nas medidas estipuladas pelo desenho técnico. Porém, temos que tomar algum cuidado na hora desse fresamento. Por quê? Porque a gente deve escolher, primeiramente, o tipo de fresa, por conta do material, pode ser muito duro, pode ser de pouca dureza. Então, essa fresa, se ela botar uma fresa que não aguenta tanta dureza, ela pode quebrar ou desgastar muito. E depois de escolher a fresa, escolhemos a forma de fixação, porque a gente tem que ter os dois, tanto a ferramenta como a peça, fixados de forma correta, para não causar
irregularidades. E depois disso é necessário determinar a velocidade de corte, mas para isso a gente tem que determinar a profundidade de corte, a dureza do material da peça e do material da fresa. E por último, calcular o avanço da mesa. Depois de tudo isso, podemos iniciar o nosso processo de fresamento. Depois de passar pelo processo de fresamento, é necessário um acabamento da superfície. E para isso a gente usa a retificação. A retificação é um rebolo e o material passa nesse rebolo e retifica. Só que antes de a gente iniciar a retificação, também temos que tomar alguns cuidados para não fazermos errado. O primeiro cuidado é fazer uma limpeza na máquina, preparar a máquina, fazer a limpeza, o balanceamento, a fixação do rebolo escolhido previamente em uma drenagem. A gente tem que escolher a forma correta de fixar a peça. Nesse caso do vídeo, foi uma mesa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está fixada na mesa. Pode por meio do magnetismo. E quando a gente acabar o processo, temos que tomar muito cuidado ao retirar esse material para não causar danos na parte retificada. Logo em seguida da retificação, existe a furação e o rosqueamento. Por quê? Porque como está composto por partes, esse molde, ele vai ser encaixado no final. Então é necessário ter esses furos, essas roscas, para podermos botar parafusos e deixar bem firme. A furação, a gente tem que escolher a broca com relação ao material, também por conta da dureza. Fixar corretamente a ferramenta e a peça na máquina para a precisão desejada, porque se não fixarmos de forma correta, vai começar a vibrar e vamos ter um erro elevado, que não queremos. A posição de usinagem, se vai ser horizontal ou na vertical. E se atentar ao fato da profundidade, porque por conta dos cavacos, para não trancar os cavacos lá dentro e não causar danos. Tem um exemplo aqui de furação. Pode ver os cavacos saindo. Isso aqui é a rotação dele. E tem uma certa profundidade que também é determinada. Logo depois da furação, tem o rosqueamento, usando a ferramenta macho. E antes de fazer o rosqueamento, a gente tem que escolher o tipo do macho para o material da peça e o tipo de furo para rosquear. A gente tem que fixar a peça corretamente para também não haver a vibração e determinar a velocidade do corte e do valor do avanço. Aqui, exemplo de rosqueamento. Pode ver, já houve a furação e agora está fazendo a rosca através do macho. O macho é essa peça. Depois do rosqueamento, tudo pronto, a gente faz uma pré-montagem para ver se todos os componentes se encaixam. Se não se encaixarem, eles voltam para a parte de fresamento, de retificação, para fazer o nivelamento assim, fazer se encaixar. Porque lembrando que é um molde de sopro, então ele tem que estar muito bem fechado. E, portanto, a usinagem final, podemos separar nas três peças, que é o fundo, que é uma usinagem paralela. A usinagem paralela é a ferramenta e a peça paralelas na hora da usinagem. E como as duas partes da peça se encaixam sem folga no espaço de alumínio, e quando o ciclo começar, as duas metades devem se encontrar sem desnivelamento, porque senão ficaria essa parte de baixo mais baixa que a outra, lembra que é dividido em dois. A gente necessário utilizar usinagens de precisão. Usinagens de precisão, a gente usar fresas muito pequenas para fazer os detalhes. No bloco de alumínio, que é o corpo da garrafa, também usamos a usinagem paralela, e eu vou mostrar em vídeo, ser mais fácil. Pode ver ocorrendo fresamento. Essa peça fica na horizontal, parada, e a máquina vai fazendo fresamento. E como fazer agora o gargalo, porque o gargalo tem uma rosca, essa rosca aqui. Porém, é muito difícil fazer com o macho por conta do diâmetro elevado. Então, o que será utilizado? É utilizado o fresamento por interpolação. Foi uma parte que
é muito bonito de se ver, confesso. Eu tenho até um vídeo aqui onde a fresa vai fazendo movimentos circulares e ao mesmo tempo recolhendo, indo para cima, né? Para retirar o material assim, e formar essa rosca.